Muito bom dia, que bom começarmos amanhã na presença do Senhor. Vou estar trazendo aqui algumas reflexões durante as manhãs, como se fosse um devocional, né? É muito importante a gente ter esses momentos de manhã de devocional com o Senhor, porque esses momentos vão nortear ao longo do nosso dia. E para começar, convido você, se você estiver com a sua Bíblia em mãos, a abrir em 1 Pedro 2, a partir do versículo 11. Eu vou estar lendo algumas partes, tá bom? Alguns versículos e estar explicando aquilo que o Senhor falou no meu coração durante a leitura nessa manhã. Então, 1 Pedro 2,11. O título é Deveres Sociais dos Cristãos. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Aqui nós conseguimos perceber algo de excelente quando Pedro diz: visto que vocês são estrangeiros e peregrinos. É comum aqui o cristão, durante a nossa jornada aqui na Terra, nos sentimos às vezes que não nos encaixamos em nenhum lugar. Isso é natural, porque fomos feitos para uma pessoa e um lugar. Essa pessoa é o Senhor e esse lugar é o céu. Enquanto estivermos aqui nessa terra, as coisas realmente não vão estar completas. Você já percebeu que às vezes melhora uma coisa e alguma outra coisa fica ruim na sua vida? Ajusta uma coisa e outra coisa, sabe por quê? Porque aqui nós vamos ser moldados pelo Senhor. Nós vamos ser trabalhados pelo Senhor. Não vamos ter uma vida perfeita aqui. A vida realmente perfeita será no céu junto com o Senhor. Então, tenha essa mentalidade, sabe? Tem pessoas que pensam, olha, eu tenho uma vida só e eu quero gastar da melhor forma, fazendo o que eu quero. Não. Isso não gera vida eterna. Se você tem a mentalidade de estrangeiro e peregrino, você vai estar focado numa missão. Você não vai estar andando à toa como como diz Paulo, esmurra, né? Como se fosse uma faca. Não, você não vai estar à toa. Você vai ter a mentalidade de uma pessoa de Deus que tem um foco. Essa pessoa que tem um objetivo muito bem claro. Outra parte que eu quero falar é sobre o verso 13. Fala, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. É verdade que tem pessoas que não obedecem a autoridades. E quando nós falamos em autoridade, é desde pai e mãe, né? Se você é uma esposa, é seu marido. Nós temos aqui chefes, podemos falar sobre prefeitos, presidentes. Tem pessoas que atacam, que desmoralizam, que falam mal. E isso não é bênção. Não é bênção para você mesmo. Nós devemos sujeitar a elas. E a Bíblia vai dizer também em Pedro, para orarmos pelas autoridades. Se você tem visto alguma coisa que você pensa, isso não agrada a Deus, isso não é certo o que essa autoridade está fazendo, você deve primeiro levar ao Senhor. Você deve orar ao Senhor, mas se sujeitar. Então, essa é uma regra para a nossa vida, sujeitarmos a autoridade que o Senhor instituiu. E 1 Pedro 2,23 também que me chamou a atenção, eu estava lendo o capítulo 2 inteiro, e eu estou grifando aqui algumas partes que me chamaram a atenção e compartilhando. Vai falar assim, 23, quando insultado, ele não revidava. Aqui está falando sobre o Senhor Jesus, amém? Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. É comum vermos em nosso dia a dia pessoas atacando uma outra, sabe? Me ataca aqui, eu mando indireta, responde rispidamente. Não é dessa forma que o cristão deve agir. Aqui fala que Jesus, quando ele foi insultado, imagina a cena, Jesus naquela cruz, sofrendo, ele entendendo aquilo que o Pai estava preparando para ele, que era salvação para todos os povos. Mas ele não revidou. Ele, quando sofria, ele não fazia ameaças, mas ele se entregava àquele que julga com justiça, sabe? Aquilo que você tem passado diante do Senhor, entregue a Ele. Não queira fazer justiça com suas próprias mãos. Não queira agir conforme a sua vontade, que aqui Pedro falou, olha, não vivam
com seus desejos carnais satisfazendo, não, se entregue ao Senhor. Entendemos então com tudo isso que a vida do cristão é uma vida dependente do Senhor. Ele se sujeita ao Senhor, se sujeita às autoridades por causa do Senhor. A identidade dele é de um forasteiro, é de um estrangeiro. Ele entende que ele não é dessa terra, que nada aqui prende ele. Ele entende que até mesmo a justiça não é dele, mas é do Senhor. Então que nessa manhã a gente venha estar entendendo tudo isso que o Senhor ministrou aos nossos corações. Amém? Vou orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por essas preciosas promessas, Pai. Nós temos o manual mais rico, que é a Tua Palavra, Senhor. Nós podemos entender como viver através da Tua Palavra, Senhor. Nos ensina, Pai, a sujeitar as autoridades. Nos ensina, Senhor, a ter uma vida entendendo que nós somos estrangeiros aqui, Senhor Jesus. Que possamos gastar o nosso tempo, investir o nosso tempo na presença do Senhor, pregando o Evangelho, amando as pessoas, servindo ao Senhor, Pai. E que possamos entregar, Pai, as nossas justiças, os nossos pensamentos ao Senhor, porque é o Senhor quem intercede por nós, é o Senhor quem nos dirige. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado pelo Senhor.